Globo Esporte, graças a Deus, sexta-feira chegou, então bora sextar comigo aqui no Globo Esporte. E é isso aqui, ó, ninguém mais tá em choque, porque sempre tem gol do Vitor Roque. O Tigrinho brilhou mais uma vez, o Palmeiras segue líder e a gente vai mostrar pra vocês como foi a história desse jogo completa com o Edgar Alencar, então se liga aí. É o clássico da saudade. Os anos 60, né? A gente não esquece. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. Obrigado. O apelido vem justamente da época em que o seu Ademir da Guia enfrentava um tal de Pelé. Jogou muito, o Divino é da nossa época, o Divino é guerreiro. Eu fico com uma saudade imensa de tudo isso aqui. Antes dessa partida, teve placa também para um homenageado mais recente, Zé Rafael. Quem poderia ter saído com saudades deste clássico é Gabriel Brazão. Palmeiras ganhou, é verdade, apesar da grande atuação do goleiro do Santos. No primeiro tempo tivemos um sufoco. Sufoco o jogo inteiro. Foram 28 finalizações do Palmeiras, 14 no alvo. Essa do Alan na trave. O Santos também chegou, é verdade. Quase, Vitor Hugo marcou de bicicleta. O time do Vojvoda até fez 2 gols, mas nenhum valeu. Tassiano bateu cruzado, 2 vezes na trave do gol, impedimento marcado. E se o Brazão estava inspirado, o jeito foi errar para vencer o goleiro. Foi sem querer, eu estava até falando ali com o Brazão que talvez se eu tivesse dominado certo, ele tinha pego. Crédito também para o homem da assistência, que pode ter saído zerado, mas em alta com o chefe. Disse-lhe isso no final, que fiquei, apesar de ele não ter feito nenhum golo, fiquei mais contente pelo golo que ele criou e que deu do que se ele tivesse feito um golo. O segundo presente foi de Rafael Veiga e Pata de Tigrinho também sabe cavar. O de Mancinho no fundo do gol! A explosão do torcedor palmeirense e o Vitor Roque que vive um momento iluminado, faz o segundo dele no jogo! Ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. E muitos de vocês ajudaram a ele ser o patinho feio. Se ele ouvisse e acreditasse em 90% do que vocês disseram aí, a sorte é que ele sabe quem é o treinador dele. O que nós fazemos melhor aqui é cuidar. É cuidar. E que se calhar é o que até sou melhor nisso. Abel Ferreira, sempre habilidoso com os microfones nas entrevistas, nem sempre com os mais próximos do banco de reservas. Mas o domínio de bola está em dia. Bom, a relação do Abel com os microfones. E o que fica então desse clássico da saudade? Talvez nada tão grandioso para placas e homenagens, mas o resultado foi muito importante para o campeonato. Palmeiras de Vitor Roque ainda mais líder e o Santos de Gabriel Brazão no Z4. A gente vai acreditar até o final, a gente precisa de somar e a gente vai fazer o possível e o impossível para somar. Posso dizer que sim, que é uma das melhores fases da minha vida, sim. Impressionante a fase do Tigrinho e do Palmeiras, que tá aqui, ó, na ponta, ó. 3 pontos de diferença pro Flamengo, mas o grande trunfo é que são 2 vitórias a mais, né? Que é o primeiro critério de desempate, então realmente foi uma vitória muito importante pro Verdão. Como vocês viram na matéria, não foi citado o Neymar, porque realmente ele não foi pro Allianz Parque, não foi nem relacionado, estavam falando que era essa questão dele jogar na grama sintética, né? E de fato foi isso, porque ó, o próximo jogo do Santos é contra o Flamengo no Maracanã, que é grama natural. E o Neymar foi relacionado, então já foi divulgado os relacionados da equipe santista, então ele vai para o Maracanã e assim, para deixar a torcida do Santos tranquila na medida do possível, né, nessa situação, não tem mais nenhum jogo do Santos no Campeonato Brasileiro em grama sintética, então se der tudo certo, o Neymar vai jogar todos os jogos aí até o final do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Flaco Lopes admite que teve a chance de deixar o Verdão. Abre aspas para o atacante argentino, estive perto do Boca e do River, mas estive muito mais perto do River no ano passado. Eles conversaram com o Palmeiras, mas é difícil deixar um lugar onde você é tão amado quanto aqui. O Palmeiras nunca pensou em me emprestar, sempre confiaram em mim e trabalharam para me tornar um jogador de seleção. E agora está acontecendo. Vale a lembrança de que o Flaco foi recentemente chamado para a seleção argentina, fruto de 56 jogos e 23 gols na atual temporada. Flaco e Vitor Roque têm se entendido muito bem e formam uma das maiores duplas do futebol brasileiro e da América do Sul.
sobre a possibilidade de empréstimo, tanto o Boca quanto o River gostariam que o Palmeiras o tivesse liberado por empréstimo. O Palmeiras sempre deixou claro que não tinha nenhuma intenção em negociar dessa maneira o jogador que custou mais de 50 milhões de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras, diante do assédio que virá da Europa, especialmente por conta do bom momento do Flaco, já decidiu que só o vende por 40 milhões de euros. Estamos falando de 247 milhões de reais. Seria o mesmo que dizer que o Palmeiras sonha com uma venda quase 5 vezes superior ao valor investido quando da compra do jogador. Bora falar agora sobre o Palmeiras, para registrar que Vitor Roque, quando vendido, vai render menos do que os 80% a que tem direito o Palmeiras quando da compra junto ao Barcelona. Primeiro explicar que o Vitor Roque fez os 2 gols da vitória contra o Santos na noite dessa quinta-feira, resultado fundamental para que o Palmeiras continue sendo o favorito ao título do Campeonato Nacional, são 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Sobre a venda do Vitor Roque, quando o Palmeiras o compra do Barcelona, Verdão desembolsa 25 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos. Foi um baita negócio, levando em consideração que o Barcelona havia comprado o jogador um ano antes por 60 milhões de euros, mas o Barça não vai perder tanto dinheiro assim. É que Palmeiras e Barcelona combinaram que o Barça terá direito a um percentual do Palmeiras quando o Vitor Roque for vendido. E esse percentual vai ser determinado de acordo com o valor do negócio. Bora explicar essa história. Se a venda do Vitor Roque, quando acontecer, for até 34 milhões e 900 mil euros, o Palmeiras fica com 70% e o Barcelona com 30%. Se o Vitor Roque for vendido entre 35 milhões de euros e 40,9 milhões de euros, o Palmeiras fica com 65% e o Barcelona com 35%. Agora, se o Vitor Roque for vendido acima de 41 milhões de euros, o Palmeiras fica com 60% e o Barça com outros 40%. Dá para entender o negócio, levando em consideração que o Vitor Roque havia sido comprado por 60 milhões de euros e não conseguiu na Espanha performar como tem conseguido com a camisa alviverde. Esses 2 gols fundamentais para que o Palmeiras continue sonhando com o título do Campeonato Nacional. A diferença de 3 pontos em relação ao Flamengo, na verdade, é de 4. Porque se o Flamengo tiver a mesma pontuação que o Palmeiras, o Verdão se sagrará campeão por ter mais vitórias. Hoje são 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Então, isso significa que nas 7 rodadas que ainda restam até o fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma rodada de lambuja. Ele pode perder uma rodada que o Flamengo vença e ainda assim ele continua à frente do seu adversário. Se você é apaixonado pelo Palmeiras, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Verdão, pós-jogo, debate, resumo de partidas e muito mais. Comenta aí o que você achou do vídeo e qual deve ser o próximo assunto aqui no Diário do Verdão. E esse foi mais um vídeo aqui do Diário do Verdão Torcedor. Aqui você sempre encontra as últimas notícias do Palmeiras, informações atualizadas sobre o Verdão, análises de jogos, mercado da bola, contratações do Palmeiras, bastidores e tudo que envolve o maior campeão do Brasil.